boa noite, boa tarde, quer dizer, desculpa, boa tarde, boa tarde. Boa tarde, boa tarde, boa tarde a todos presentes. Gostaria de agradecer muito à CBF pela confiança no meu trabalho. Acredito que iremos desenvolver, com determinado tempo, uma evolução na seleção. Veremos alguns nomes entrando, saindo da seleção, e o problema não vai ser esse. O problema vai ser chegar nos 26 números, 26 jogadores, perdão, que nos levarão ao título da Copa em 2030. Mas é tudo uma construção. Vamos manter esse formato de convocar de 15 em 15 dias, mesmo sem ter jogos, para que os jogadores saibam que eles estão no radar, saibam que eles vão fazer parte do ciclo, ou se estão, pelo menos, né, sendo visados pelo ciclo. Mas agora, sem mais delongas, vamos começar com a lista. Eu tenho ela aqui, só um segundo, vou pegá-la. Estava aqui embaixo, para quem tá com uma curiosidade, estava aqui, né? Então, vamos começar com os nomes da primeira convocação anti-Zika e depois vamos abrir para a pergunta dos jornalistas. Goleiros: Alisson, Liverpool; Otávio, Cruzeiro; e Pedro Morisco, Coritiba. Zagueiros: Marquinhos, PSG; Gabriel Magalhães, Arsenal; Bremer, Juventus; Murilo, Nottingham Forest; e Beraldo, PSG. Laterais: Wesley, da Roma; Wanderson, Mônaco; Kaique Bruno, do Como; e Caio Henrique, do Ajax. Meias: Andrei Santos, Manchester United; João Gomes, Aston Villa; Martinelli, Fluminense; Bruno Guimarães, Arsenal; Breno Bidon, Corinthians; Matheus Pereira, Cruzeiro. Pontas: Vinícius Júnior, Real Madrid; Rafinha, Barcelona; Estevão, Chelsea; Ryan, do Bournemouth; Gabriel Martinelli, também do Arsenal. E para finalizar a lista, os atacantes: João Pedro, do Chelsea; Endrick, do Real Madrid; e Matheus Cunha, do Manchester United. Essa é a lista, muito obrigado. Vamos dar um tempinho aí para que vocês possam postar nas redes sociais, para que vocês consigam aí comunicar todos os nomes, e em breve vamos começar aí a responder as perguntas. Douglas, aqui, Kevin Eduardo do portal Meu Drillzão. A seleção está rejuvenescida. Como você pretende, né, mesclar juventude e experiência para esse próximo ciclo da seleção? Muito obrigado. Boa tarde, Kevin. Agradeço a sua pergunta. A gente vê que é uma seleção que tem alguns nomes bem jovens, né? A gente vê a entrada de nomes como Estevão, Ryan, Breno Bidon, alguns jogadores que já têm experiência com a seleção, outros não, mas também tentamos mesclar com a experiência, né? Temos o Vinícius Júnior, o próprio Marquinhos, Alisson, que são jogadores que já vêm num ciclo de seleção há muito tempo e acredito que vão ajudar esses jovens a se sentir melhor na seleção. Mister, aqui atrás. Qual o sentido da convocação do ponta Martinelli na lista? Muito obrigado. Boa tarde, Ducarilli. O sentido do Martinelli, acho que a gente conseguiu ver na Copa do Mundo. É um jogador que pode exercer mais de uma função. Quando a gente tem um jogo mais truncado no meio-campo, ele pode servir como um escape por ali também. Fez uma grande Copa do Mundo. Acredito que é um jogador que ele não vai agregar somente pela sua característica principal, mas também por características secundárias que vimos serem muito interessantes desse tipo de jogador. Douglas, aqui, por gentileza, Luiz do canal Sex Football. A seleção ela vem numa decadência enorme nos últimos ciclos. Talvez não seja a hora da gente parar de convocar jogadores da Europa, manter o foco somente no futebol brasileiro. Acredito que isso ia ajudar até o desenvolvimento do nosso futebol. O que você acha?
Boa tarde, Luiz. Agradeço também a sua pergunta. Acho ela muito pertinente. Sim, temos um campeonato brasileiro muito competitivo. Estamos de olho, no Campeonato Brasileiro. Temos jogadores, principalmente no gol, né? Em que estamos levando dois jovens, né? O Otávio e o Pedro Morisco. Temos também Breno Bidon, Matheus Pereira. Temos jogadores aí que são do futebol brasileiro e que estão ganhando aí oportunidade, mas não temos esse tipo de visão na seleção. Você pode estar jogando em qualquer tipo de campeonato, se estiver jogando bem, se acharmos que você tem nível para desempenhar num futebol internacional, você será chamado estando no Brasil ou na Europa. Aqui atrás, mister, aqui atrás, no fundo aqui, Vitor Catoia, central do Mengão. A não convocação do Lucas Paquetá é um ataque da comissão técnica contra a instituição Clube de Regatas do Flamengo? Poderia, por favor, me explicar a ausência do jogador? Boa tarde, Vitor. Respeito a sua pergunta, mas a ausência do Lucas Paquetá se dá apenas ao desempenho dele, né? É um jogador que sim, estamos visando ele para esse ciclo, mas no momento optamos por outros jogadores com características um pouco diferentes, mas nada impede de que aqui 15 dias o Lucas Paquetá esteja entre os convocados. Agradeço a pergunta, respeito ela, mas acho que em nenhum momento deixamos aqui claro ou vamos atacar qualquer instituição do futebol brasileiro. Nós não vemos, né, o escudo que o jogador joga, apenas a qualidade dele. Muito obrigado. Boa tarde, Douglas. PH do canal Vamos Doug. Todos nós sabemos que o Alisson é criticado na seleção, e muitos já diziam que após a Copa de 2026 era o fim do ciclo dele na seleção, né? A convocação dele é mais pela experiência que tem com a camisa da seleção brasileira, ou você pretende colocar o Alisson como titular nesses jogos? E também ali pretende dar chances para os goleiros Otávio e Morisco, né, que foram os convocados? Muito obrigado. Boa tarde, PH. É uma honra estar falando com você do glorioso canal Vamos Dog, né? É um dos que eu mais assisto, um dos meus mais favoritos aí do YouTube. Tem um cara que conhece muito de futebol, que opina por lá. É sempre um prazer responder perguntas do seu canal. O Alisson, ele é um jogador que, sim, é muito criticado na seleção. A gente vê que em Copas do Mundo ele não vem fazendo grandes atuações. Acredito que até nesta Copa de 2026 ele não foi tão mal assim. Mas é um atleta que sim, esperamos mais dele. Para um goleiro que já foi melhor do mundo, fazer o básico não é o suficiente, você precisa fazer mais. E estamos dando opções a jogadores jovens como o Otávio e o Morisco, justamente para eles irem se adaptando à seleção brasileira, jogadores com potencial alto, enquanto alguns outros que nós víamos como possíveis substitutos de imediato para o Alisson não estão tendo, né, o, o que esperávamos dele, o desempenho que esperávamos desses jogadores, optamos assim por dar chance para jogadores mais jovens que poderão já se acostumando com o ambiente de seleção, não para serem titulares agora, mas quem sabe num futuro, ou até mesmo se continuarem, né, com o desempenho atual deles, poderiam sim ser titulares da seleção brasileira. Muito obrigado pela sua pergunta. Mister, aqui na extrema esquerda, opa, aqui mesmo. Rafael do canal Jantar com um Cronista. Gostaria de entender qual seria o esquema principal que vai ser utilizado pelo técnico. Seguidamente, o Beraldo ele pode ser utilizado como volante também. Tá pensando, né, nessa falta de laterais que a gente vive? O 3-5-2 é uma opção possível? Como o senhor vê esse tipo de esquema? Como que a gente vai jogar nos próximos jogos? Muito obrigado aí pela atenção. Boa tarde, Rafael. O Beraldo sim é um jogador que foi chamado pela sua polivalência, vem jogando como volante, né, no Paris Saint-Germain, mas é um zagueiro de origem. Temos sim, como que eu poderia dizer? Temos sim a chance e também o desejo de testar coisas diferentes na seleção, não ficar apenas no antigo modelo 4-2-4 que era utilizado pelo treinador anterior, mas também dar mais opções, né, para a seleção, não jogar apenas em um modelo só durante todo o ciclo, mas sim explorar um 3-5-2, um 4-3-3. E a gente vai ver isso mais pra frente em que algo novo que irei fazer nessa coletiva, que é explicar para vocês jornalistas como eu vou querer que o time se comporte, não apenas com uma, mas com duas ou até mesmo três
táticas. Então agradeço sua pergunta, foi muito pertinente para o momento da coletiva. Muito obrigado. Senhor Doug Dill, com o Campeonato Brasileiro tão competitivo, por que você convocou muito mais jogadores que atuam no exterior? Muito obrigado. Boa tarde, Fernando. Respondi essa um pouco antes, mas não custa relembrar, né? O Campeonato Brasileiro, sim, é um campeonato muito competitivo. Nas minhas redes sociais eu mostrei, falei sobre, né? Acredito que não precisa o jogador ter este rótulo de vendido para fora para ganhar minutos na seleção. Vemos aí um alto número, né, de jogadores do Campeonato Brasileiro na seleção, principalmente ah, os dois goleiros. Temos o Martinelli nessa sua primeira oportunidade, Breno Bidon também na sua primeira oportunidade, o Matheus Pereira, né, que alguns até questionaram por que não foi testado anteriormente. Então, a gente sim está valorizando o Campeonato Brasileiro, mas não dá para ignorar o futebol europeu, que hoje é onde tem as grandes estrelas, os grandes jogadores. Então, seria um pouco de hipocrisia não convocar alguns jogadores que jogam por lá, mas sempre lembrando, o Campeonato Brasileiro é visto como qualquer outra liga. Você não precisa deixar o futebol brasileiro para ser visto pela nossa comissão técnica. Os nossos auxiliares, Léo Martins e Andrew Souza, estão sempre de olho no futebol brasileiro, no futebol sul-americano, no futebol da MLS. Então aí temos olheiros por todos os campeonatos para a gente ficar de olho em jogadores que se destaquem, tá? Muito obrigado pela sua pergunta também. Boa tarde, Mister Rafael Jô, do jornal MMO. Como o senhor explica a preferência por goleiros de pouca experiência, como o Otávio, que tem apenas 38 jogos na carreira, em detrimento de outros goleiros como Hugo Souza e Bento, que estiveram no último ciclo de Copa do Mundo? Muito obrigado. Obrigado pela pergunta, Rafael. Eh, O Otávio é um jovem goleiro que surgiu sim este ano na meta do Cruzeiro, vem fazendo uma grande temporada e com isso presenteamos ele com a convocação para já começar a sentir o gosto, né, da seleção brasileira, assim como o Pedro Morisco, que também é um goleiro muito jovem. Outros jogadores, né, eu não gosto de falar individualmente de nenhum, mas Hugo Souza, Bento, até mesmo o Carlos Miguel, que não está na sua pergunta, mas a gente pode colocar no mesmo balde, no mesmo balaio, são sim goleiros que estamos olhando, são goleiros que têm potencial, mas acredito que atuações e nível que eles apresentaram nos últimos meses não foram satisfatórios o suficientes para chamar eles para estar no grupo da seleção neste momento. Temos sim, estamos vendo sim o Hugo, o Bento e o Carlos Miguel como possíveis substitutos do Alisson como goleiro titular, porém o momento atual dos três não é o ideal para assumir a vaga no momento. Por isso optamos pela manutenção do Alisson como goleiro titular nesse momento e o Otávio e o Morisco para ganhar experiência e quem sabe num curto período de tempo se tornarem goleiros titulares da seleção. Muito obrigado pela sua pergunta. Boa tarde, Douglas Gil. Se o senhor me permite, eu tenho três perguntas a respeito dessa convocação. Primeiramente, qual o critério para continuar convocando o Alisson? Se é somente experiência ou você acha que ele ainda atua em um alto nível? A segunda pergunta é para uma variação tática maior. Não seria melhor convocar o Carlos Augusto, lateral esquerdo hoje da Inter de Milão, que é mais defensivo, no lugar do Kaique ou do Caio, que são mais parecidos, né, e tem uma característica mais ofensiva? E a última pergunta é, após uma temporada abaixo, né, o que leva o senhor e a sua comissão a convocarem o Andrei Santos hoje no Manchester United? Muito obrigado. Se for possível responder as três perguntas, eu agradeço. Boa tarde, De Gomes. Lhe permito, sim, as três perguntas. Vou responder elas por ordem, né, que você fez. Sobre o Alisson, eu falei um pouco sobre, né? É um jogador que sentamos para conversar com ele. A gente viu que ainda existe sim uma vontade dele de defender a seleção. E por nenhum outro goleiro, na nossa avaliação interna, estar num bom momento, optamos por manter o Alisson como o goleiro titular da seleção neste momento. Ele sabe que não
não está garantido, nem para a Copa América, nem para a Copa do Mundo. É algo que a gente vai vendo mês a mês. Se algum outro jogador que a gente vê que pode ter um potencial lá na frente de ajudar mais a seleção em 2030, a gente sim vai optar por esse goleiro ao invés do Alisson. Ele tem consciência disso, mas no momento o Alisson, para nós, parecia a melhor opção para a seleção brasileira nesse momento. Sobre a variação tática que você colocou com o Carlos Augusto, concordo, é um jogador que sim faz características defensivas, né? Inter de Milão joga alguns jogos como ala, mas vem jogando muito como esse terceiro zagueiro. É um jogador que estamos de olho, vou sendo bem sincero para você, ficamos entre ele e o Caio Henrique para ser essa figura na lateral esquerda um pouco mais experiente. Discordo um pouco da sua eh, opinião de que o Caio Henrique é um lateral um pouco mais ofensivo, eu vejo ele com características bem defensivas, mas vou ser sincero com você e a gente optou por um desses dois nomes. Hoje optamos pelo Caio Henrique, nada impede que o Carlos Augusto seja convocado daqui 15 dias. Como eu disse, alguns jogadores foram era esse ou aquele, a gente sabe que a seleção brasileira é um ambiente que a gente pode convocar um número determinado de jogadores, né? E optamos por fazer alguns testes diferentes nesse primeiro momento. E sobre o Andrei Santos, sim, teve uma temporada de poucos minutos no Chelsea, é verdade, mas é um jogador em que confiamos bastante, acreditamos na sua melhora, na sua evolução. Foi agora para o Manchester United, teve uma boa pré-temporada, ligamos pro atual técnico do United que desculpa, mas agora me fugiu o nome. O Carrick, né? Desculpa aí para o Carrick. Sorry, my friend. Ligamos para o Carrick. E ouvimos muitos elogios, né, sobre o Andrei Santos, também sobre a nova posição dele, em que ele vai jogar um pouco mais como esse camisa 5 e com a saída do Casemiro, que deve deixar a nossa seleção, provavelmente não será mais convocado enquanto a nossa comissão técnica estiver aqui. Optamos por o Andrei Santos, João Gomes, como esses camisa 5. Vamos dar uma olhada nesses jogadores para ver quem vai assumir essa função. Tem o Martinelli também correndo por fora, mas acredito que hoje, entre Andrei Santos e João Gomes, a gente vai ter o time titular, tá? Muito obrigado pela sua pergunta também. Boa tarde, Mister. Por que a convocação do Breno Bidon e por que a não convocação do Matheus Bidu? Muito obrigado. Boa tarde, Dani. Obrigado pela sua pergunta. A convocação do Bidon vem por um prospecto que a gente acredita que esse jogador pode ser, né? Os últimos meses dele não estão sendo ideais, né? Mas acredito que é um jogador de muito potencial em que a gente preferiu ter ele cedo na seleção nesse novo ciclo, visando uma Copa América daqui 2 anos, visando uma Copa do Mundo daqui 4. Então queremos ter esse jogador perto da seleção, acostumado com o ambiente da seleção o quanto antes, pois acreditamos que será um jogador de uma importância tamanha até chegarmos à Copa do Mundo. Um jogador que tem características que me agradam muito, um jogador com qualidade no passe, qualidade na marcação, sabe controlar o ritmo de jogo, é um jogador que enche os olhos do treinador e eu gostaria de contar com o Bidon logo cedo. A não convocação do Matheus Bidu acredito que é por momento, né? Temos aí o Kaique Bruno que vem chegando ao Como, poderia sim levar o Matheus Bidu no lugar dele, assim como o Luciano Juba, mas optamos por fazer teste com apenas um dos laterais esquerdos e trazendo assim o Caio Henrique de volta ao ciclo da seleção, um jogador mais experiente, acabou de trocar de clube, vai jogar no Ajax na próxima temporada, estava no Mônaco, um jogador que também tem uma característica um pouco diferente do Bidu e do Kaique e do Juba de serem jogadores mais ofensivos. O Caio Henrique ele está mais acostumado a fazer uma saída de três no Mônaco, fazer um papel um pouco mais defensivo, né? Então entendemos que seria melhor trazer um lateral experiente, porém defensivo, e trazer um jogador novo, no caso o Kaique Bruno, neste momento. Nada impede da próxima convocação daqui 15 dias testarmos Matheus Bidu ou Luciano Juba. O Bidu, na minha opinião, é um jogador que pode sim figurar aí a seleção brasileira, mas no momento optamos pelo Kaique Bruno, talvez pela fase do Bidu não estar das melhores a que já esteve em determinado momento. Muito obrigado pela sua pergunta.
Mas e aí, gostou da convocação? Deixa o like aí, tá? Se inscreve no canal, divulga aí. Em breve também aqui no canal vai ter o vídeo ali sobre as táticas, sobre como que eu vejo mais ou menos como vai funcionar esse time, uma formação, outra, e mais pra frente a gente vai tocando esse projeto bacana aí, fazendo a cada 15 dias, renovando, ver quem entra, quem sai, fazendo essa dinâmica aí de perguntas e respostas para você que é membro. Então, você que é membro, não esquece, lá na aba de membros, fica de olho que de vez em quando vai sair lá a nova convocação, você manda seu comentário, eu vou pegar ali os mais que eu acho que faz sentido a gente trocar uma ideia. O vídeo deu longo aí, quase 20 minutos, mas é isso aí, tamo junto, valeu. Não esquece de deixar o like, compartilha, se inscreve no canal. Tamo junto, valeu, falou! É a seleção, a revolução douglística que começa agora. Bora!